Olá pessoal, bem-vindo aí à aula 13 do segundo ano, né, do novo ensino médio. Lembrando que o nosso conteúdo está separado aula por aula, então se você está acompanhando é bom você assistir as anteriores. E hoje nós vamos falar sobre espelhos esféricos. Então na aula passada a gente viu um pouquinho de reflexão no espelho plano, né? Lembrando, o espelho plano então ele é representado da seguinte forma. Esses pelinhos aqui que aparecem as costas do espelho e aqui é a frente. Então uma luz, um feixe de luz ou um raio de luz, quando ele incide no espelho plano, ele incide fazendo um ângulo de incidência, né? Aí ele volta sempre com a mesma inclinação, é o que nós chamamos de ângulo de incidência e ângulo de reflexão. O raio incidente e o raio refletido, então, voltam na mesma inclinação, só que oposto à reta normal, que é essa reta passada aqui no ponto de encontro entre o raio incidente e o espelho. Isso que foi na aula passada. Então, isso aqui é quando a gente trabalha com espelho plano. A diferença do espelho plano para o espelho esférico é porque o espelho esférico ele é como se fosse uma bolinha de árvore de Natal cortada, tira uma tampa dela. Aí essa tampa é o que nós chamamos de espelho esférico. Então se você tem aqui uma bola e aqui você corta um pedaço dela, uma tampa dela. Essa tampa aqui é o que nós chamamos de espelho esférico. Isso altera alguma coisa? Altera tudo. Esse espelho esférico, ele não é mais uma superfície plana, ele segue essas regras aqui, mas o problema você vai ter que passar uma reta naquela posição de incidência do raio, uma reta tangente, então fica um pouquinho mais complicado. Mas existem algumas regras para você determinar a reflexão da luz no espelho esférico. A questão um espelho esférico não tem mais uma face, porque no espelho plano, tanto essa face quanto essa são planas, então basta espelhar uma face. No espelho esférico, nós temos duas faces. Então, olha só, não vou desenhar essa calota toda aqui, né, essa tampa que nós tiramos, então eu vou fazer apenas isso aqui, nós vamos representar o espelho esférico dessa seguinte forma. O que acontece? Se eu espelhar desse lado de dentro, o espelho fica para dentro. Se eu espelhar do lado de fora, se eu espelhar do lado de fora, o espelho fica para dentro. Se eu espelhar do lado de dentro, o espelho fica para fora. Então, olha só. Isso acontece dois espelhos agora, o que nós chamamos de côncavo e o que nós chamamos de convexo. Então, qual que é a diferença? O espelho côncavo é aquele que se coloca a tinta do lado de fora, ou seja, fica espelhado do lado de dentro. O convexo é o oposto. Você tem a mesma superfície, só que agora você espelha do lado de dentro. Então, espelhando do lado de dentro, você tem o espelho do lado de fora. Nesse caso aqui nós temos o espelho côncavo, nesse caso aqui nós temos o espelho esférico convexo, ok? Pessoal, agora olha só. Se eu passar aqui, aqui nós temos uma esfera ainda sem cortar. Então, nessa esfera nós temos um ponto que nós chamamos de ponto central dessa esfera, que nós chamamos de centro de curvatura. E aqui, bem no meio dessa parte que nós tiramos do espelho, nós chamamos isso aqui de vértice. E se eu passar uma reta que une o vértice ao centro de curvatura, nós vamos ter o que nós chamamos de eixo principal, ok? E um outro ponto muito importante é a metade desse centro ao vértice. Bem aqui na metade, nós temos um ponto que é chamado de foco. Então, esses são os três pontos principais do espelho: o vértice, o foco e o centro. Então, se eu fizer isso aqui, passar essa mesma reta, é uma reta imaginária, né? Se eu passar essa mesma reta aqui nesses dois espelhos, eu vou ter isso aqui, Tá aqui a reta que nós chamamos de eixo principal e aqui também a reta que nós chamamos de eixo principal, ok? Pessoal, olha só. Bem aqui no encontro da reta com o espelho é o vértice. Então, nós temos dois vértices aqui.
O centro de curvatura é como se o espelho tivesse completo, e aqui bem no centro, onde o espelho se curva. Esse aqui é o centro do espelho, centro de curvatura, ok? Então nós temos dois centros de curvatura. E aqui no meio, na metade dessa distância, nós temos um ponto que chama foco. Então nós temos aqui o foco, ok? Pessoal, se eu pegar aqui, ó, nessa figura anterior, que é o espelho inteiro, na matemática, a reta que une o centro à borda da esfera, nós chamamos de, a borda do círculo, né, da circunferência, nós chamamos de raio. Então, isso aqui, ó, do centro até o espelho, ó, do centro até o espelho, do centro até o espelho, nós chamamos isso aqui de raio de curvatura, ok? Então, isso aqui é o raio, certo? E do foco até o espelho, nós chamamos de F minúsculo, que é a distância focal. Então, esse aqui é o raio e esse aqui é a distância do foco, distância do foco, ok? Agora, olha só, vamos brincar agora de jogar luz no espelho. O que acontece numa reflexão? A reflexão, como nós vimos na aula 13, é quando a luz bate e volta. Então, num espelho esférico, que é um espelho circular, é como se fosse uma colher, que não é uma superfície plana. Então, nesse caso, quando você jogar luz no espelho, ela vai bater e voltar, mas aí ela volta com essas regras aqui, porém um pouquinho mais complicado de desenhar, porque você, como eu falei, você deveria passar uma reta tangente aquele ponto, né? Por exemplo, eu joguei aqui um feixe de luz aqui, ó. Então, onde ele vai? Para onde ele vai refletir? Então, a gente deveria passar uma reta tangente, medir a reta normal, com essa mesma inclinação. Então, ela faria isso aqui, mais ou menos. Esse aqui é o raio incidente, esse é o raio refletido. Então, ele é um pouquinho mais chato de fazer isso. Para melhorar, para facilitar, nós desenhamos pontos básicos. Olha só. Então, eu vou colocar aqui, ó, reflexão da luz no espelho esférico. Reflexão. Como é que acontece? Então, acontece o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui, então, um espelho côncavo. No espelho côncavo, está aqui o espelho, esse é o espelho, a parte espelhada do lado de dentro, que é o espelho côncavo, o convexo é espelhado do lado de fora. Então, olha só, aqui está o eixo principal, o que você tem que colocar é o vértice, o foco e o centro de curvatura. Lembrando que o centro, a distância do vértice até o foco, é a mesma distância do foco até o centro, ok? Essa distância tem que se manter. Pessoal, então olha só, o que você vai fazer aqui? É como se você estivesse jogando um laser, ligando um laser para bater no espelho para ver onde ele volta. Ele volta de algumas maneiras mais fáceis de trabalhar. Primeiro delas é o seguinte: quando você joga um raio de luz paralelo a esse eixo principal. Quando isso acontece, esse raio de luz é refletido voltando aqui pelo foco. Ele volta pelo foco. Ok? A mesma coisa acontece o contrário. Se você joga um raio de luz pelo foco, ele volta paralelo, ok? Esses dois raios de luz aí, eles se coincidem. Paralelo ao eixo principal, volta pelo foco. Quando a gente joga um raio de luz passando pelo centro de curvatura aqui, ó, passando pelo centro de curvatura, ele volta sobre ele mesmo, ele vai pelo centro e volta sobre o centro também. E então nós já temos dois, ó, nós temos três, na verdade, né? Paralela ao eixo principal, ó, o eixo principal está aqui, paralela ao eixo principal, volta pelo foco. Se ela passar pelo foco, retorna, reflete paralela ao eixo principal. Então isso aqui é um jeito de a gente determinar como que um raio incidente incide no espelho e ele é refletido. Então nós já temos dois raios aí. E temos o terceiro, que é o centro de curvatura. Quando um raio de luz passa pelo centro de curvatura e bate no espelho, ele volta sobre o centro de curvatura também. E aqui nós temos o quarto, né? Que é quando ele bate aqui, ó, no vértice. Então, quando isso acontece, segue essa regra aqui.
mede-se a inclinação, a mesma inclinação oposta, então aqui vai sair o raio de luz, o quarto raio de luz refletido pelo espelho. Então guarda aí, são esses 4 raios: paralelo pelo foco, paralelo, pelo centro e pelo vértice, segue a regra do espelho plano com o mesmo ângulo de inclinação dos 2 lados. Pessoal, isso aqui é o espelho côncavo. E no espelho convexo? No espelho convexo ocorre da mesma maneira. O problema é, no espelho convexo, nós temos o seguinte agora: a parte espelhada é a parte de fora. Então, se eu passar o eixo principal aqui, ó, aqui está o vértice, aqui está o centro de curvatura e aqui está o foco. Onde eu devo jogar a luz? Aqui dentro? Do lado de dentro? Não, do lado de dentro ele não reflete, é onde tem a tinta do espelho. Então eu devo jogar a luz aqui do lado de fora. E aí vem o probleminha. Se eu jogar a luz aqui do lado de fora, como que ele vai passar por esses pontos aqui? Né? A luz vem por aqui. Antes de bater no ponto, ela volta. Então, isso acontece, esse probleminha, por causa da posição dos pontos, né? No espelho convexo, os pontos estão atrás do espelho, menos o vértice está sobre o espelho mesmo. Mas não tem problema, pessoal. O que você vai fazer? Isso aqui, ó. Eu vou passar uma reta aqui unindo o foco ao espelho. Então, olha só, se eu passo um raio de luz do jeito que ele bateria no foco, quando ele bate no espelho, ó, pelo foco, ele volta paralelo, segue a mesma regrazinha lá. Então, raio de luz que incide batendo no foco, volta paralelo. Raio de luz que vem paralelo, ele volta passando pelo foco, né? Então, aqui tá as mesmas regras desse. A questão desse é porque ele passa em cima do foco mesmo. Aqui não vai bater no foco. Por quê? Porque aqui ele vai bater no espelho antes de encontrar com o foco, mas segue a mesma regra, ok? Um outro ponto é o centro. Então, se eu faço isso aqui, ó, raio de luz batendo em direção ao centro, ele volta sobre ele mesmo, igual esse aqui, ó. Só ficou de cores trocadas ali, mas não tem problema. Então, sobre o centro, ele volta sobre ele mesmo. Sobre o centro, volta sobre ele mesmo, ok? E o terceiro, na verdade o quarto, porque são 2, né? Paralelo pelo foco, paralelo. Aqui pelo centro. E o outro é pelo vértice. Então, pelo vértice, aí não tem segredo, mede-se uma inclinação, da outra inclinação do outro lado, é assim que é refletida a luz no espelho esférico convexo, ok? Pessoal, sabendo desses raios de luz aqui, a gente consegue determinar a imagem. Lembra da imagem do espelho plano? Lembrando da aula passada, se eu faço um pontinho aqui, ó, onde vai estar a imagem desse ponto? A imagem desse ponto está à mesma distância aqui atrás. Então, aqui está a imagem, ó, objeto e imagem. E nesse caso aqui, a gente faz também pelo cruzamento dos raios, como a gente fez aqui na aula passada. Na dúvida, volta na aula passada lá, na aula 12. Então, olha só, eu vou fazer aqui então um espelho côncavo. Espelho côncavo. Então, eu tenho aqui, olha, esse espelho, aqui está o espelho côncavo, aqui está o centro de curvatura, aqui está o foco e aqui está o vértice. E vou colocar um objeto. Então, eu vou fazer um objeto, uma vela assim, ó. Pessoal, como que eu sei aonde está a posição dessa vela? O que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar 2 raios de luz que saem da ponta da vela. Pega 2 raios de luz, sai daqui e bate no espelho. Então, como é um espelho côncavo, você vai pegar 2 que faz isso. Ó, eu vou fazer o seguinte: um raio de luz que passa paralelo ao eixo principal, ele volta passando pelo foco, ok? Então, raio de luz paralelo passa pelo foco, ó. Paralelo passa pelo foco. Um outro que eu posso pegar é que pelo vértice, ó, se ela bate no vértice, mede-se a inclinação do outro lado, aqui é o raio refletido. Então, olha só, eu tenho 2 raios refletidos, esse e esse. O que você vai fazer é o seguinte: você vai prolongar eles até você achar o ponto de encontro.
Onde você achou o ponto de encontro refere-se à ponta da vela de onde saiu os raios de luz. Então, isso aqui é o objeto, aqui é a imagem do ponto da vela. E onde fica a vela inteira? O pé da vela está sobre o eixo principal. Então, o pé da imagem também vai estar sobre o eixo principal. Então, a vela vai estar mais ou menos assim, ó. Aqui vai estar a imagem da vela. Então, esse aqui é o objeto e esse é a imagem. O que acontece com a imagem? Ela é invertida, porque ela está de cabeça para baixo, o objeto está para cima. Ela é maior, ela fica maior e ela fica antes do centro de curvatura. E uma outra coisa, pessoal, é que agora a imagem formou na frente do espelho. Olha onde forma a imagem do espelho plano, atrás. Aqui ela formou na frente também. Então, essa imagem é uma imagem real. E é assim que você vai fazer para qualquer posição. Então, aqui, ó, se eu tenho mais um aqui, ó, espelho plano, espelho côncavo, coloca aqui o ponto, centro de curvatura, foco e o vértice. Centro de curvatura, foco e o vértice. Desenha um objeto. Vou desenhar ele aqui agora, ó. Tá aqui. Você vai fazer a mesma coisa. Raio de luz que passa pelo paralelo ao eixo principal. Ele volta aqui, ó, no foco, ok? Então já temos um paralelo pelo foco. Um outro aqui, ó, vou pegar esse aqui pelo vértice. Ele volta com a mesma inclinação aqui, ó. Ele vai fazer isso. Se você olhar, esses dois raios de luz não se encontram, eles estão se afastando. Então prolonga para o outro lado. Onde eles se encontrarem, está aqui, esse é o ponto da imagem. Então a imagem da vela vai estar aqui, ó. Vai estar assim. Ok? No caso ficou parecida com essa, né? Do mesmo tamanho, só que aqui ela ficou de cabeça para cima, só que agora atrás do espelho. Então é um objeto, é uma imagem que a gente chama de virtual. E fazer mais uma, só para vocês perceber aqui, o seguinte, olha. Mais um aqui do espelho côncavo. Está aqui o foco, o centro de curvatura, o foco e o vértice. E se eu colocar um objeto aqui, ó, em cima do foco? Em cima do foco. Onde vai formar a imagem desse objeto? Mesma coisa, vou pegar dois raios de luz que saem da ponta do objeto e bate no espelho. Lembrando, pelo foco, paralelo, volta pelo foco, ok? Pelo vértice, ele volta com a mesma inclinação aqui. Então, tá aqui o raio de luz que sai do espelho, né? Que reflete do espelho. Se eu perceber aqui, pessoal, parece que esses dois raios não vão se encontrar. Se eu prolongar também, eles não se encontram, eles vão paralelos. Isso quer dizer o quê? Que se você colocar um objeto no foco do espelho, nesse caso aqui, ó, não forma imagem. Ok? Então, esse aqui é o espelho côncavo. Do espelho convexo, eu vou fazer só uma, o espelho convexo. Por quê? Porque não muda muita coisa não. Então, você percebe no seguinte, no espelho côncavo, a imagem pode ser real, ou ela pode ser virtual, porque está atrás do espelho, ou pode ser que nem forme imagem. Isso tudo acontece no espelho côncavo. No espelho convexo, então se eu pegar aqui, ó, um convexo, lembrando, eu vou desenhar ele o contrário aqui, ele é da seguinte forma, convexo é porque ele é espelhado do lado de fora. Então aqui está o vértice, aqui está o foco, e a mesma distância aqui está o centro de curvatura, ok? Coloca-se um objeto na frente do espelho, lembrando que na frente do espelho agora tem que ser de cá, porque o espelho é essa parte de fora aqui. Então vamos lá, coloquei uma vela aqui, ó. Onde é formada a imagem dessa vela? Mesmo caso desse agora, ó. Você vai pegar raio de luz dessa forma. Então olha só, raio de luz que sai da vela, da ponta da vela e vai paralela ao eixo principal. Ele volta para onde? Ele volta seguindo a linha do foco. Só que ela reflete, então, para cima. Ela vai fazer isso aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Paralelo, volta para cima, seguindo a linha do foco. Ok? Nós já temos um. O segundo, eu vou pegar aqui no vértice. Ó, raio de luz que passa no vértice. Ele volta com a mesma inclinação aqui, ó. Mesma inclinação. Como que estaria a imagem?
olha só, esses dois raios de luz, eles estão se afastando, então prolonga para o outro lado. Esse aqui já está prolongado, prolonga esse, olha onde encontrou. Encontrou aqui, então isso nos diz que a imagem está aqui, ó. O que acontece com a imagem? Ela fica menor do que o objeto, ela fica na posição que a gente chama de direta, porque ela está para cima, os dois para cima, e o terceiro caso é porque ela fica a imagem atrás do espelho, então ela forma uma imagem virtual, ok? Então, pessoal, é dessa forma que a gente trabalha com formação de imagem em espelho esférico. Então, onde eu encontro espelho esférico? Pessoal, espelho esférico é muito comum. No caso de mulheres que passam maquiagem, né, ela usa um espelho redondo, que ele é um espelho côncavo, ela é formada mais ou menos nessa posição aqui, ó. A pessoa lá, a moça lá, a menina, coloca o rosto bem próximo do espelho e aí ela forma uma imagem do rosto bem grandão atrás, para ficar mais fácil passar maquiagem. O dentista também usa isso, coloca o dente bem próximo daquele espelhinho dele, forma uma imagem do dente bem maior, então ele consegue ver cáries mais fácil, né? Nesse caso aqui, ó, é um caso bem particular, né? A imagem é formada na frente do espelho, então você pode projetar a imagem. Nesse caso aqui, ó, que a imagem é real, que a gente projeta a imagem, então nesse caso aqui esse espelho é muito usado em telescópio, é muito usado em retroprojetor, em data show, isso aí tudo a gente usa espelho côncavo dessa forma aqui. E no terceiro caso, esse espelho convexo. Esse espelho aqui é muito utilizado em mercado, nos caixas de mercado, lá no fundo dos ônibus. Para que ele serve? A imagem diminui, porém você vê muito mais coisas em volta, né? Diferente do espelho plano, que você só vê numa certa posição, esse aqui não, esse aqui você tem um campo de visão muito maior, porém a imagem fica menor. Então é uma imagem virtual menor, mas você tem um campo de visão grande. Então esses espelhos côncavo e convexo são muito utilizados no nosso dia a dia, ok? Pessoal, qualquer dúvida, pesquise sobre espelho côncavo e convexo na internet, só para você ver as imagens formadas de fato, porque aqui nós trabalhamos com figuras, né? Então você vai ver as imagens. Só lembrando uma outra coisa que eu acabei de lembrar aqui, ó, nos retrovisores de carro, a gente se coloca também um espelho convexo. Para quê? Para que você vê um ângulo de visão maior em volta do carro, né? Só que as imagens vão diminuir um pouquinho, mas não tem problema, a gente acaba tendo um campo de visão maior. Pessoal, então tá aí sobre espelhos esféricos, tá bom? Eu agradeço aí, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula.